A senha de um computador é um número formado por 4 algarismos distintos. A probabilidade dessa senha ser um número maior do que 1000 é... Então a gente tem que lembrar aqui de uma coisa importante. Sempre quando a gente está trabalhando a probabilidade de algum evento acontecer, a gente quer calcular uma fração em que a parte, o numerador, é a quantidade de casos favoráveis, ou seja, quantos casos eu quero que aconteça, eu quero que aquele evento A aconteça, dividido pelo número de casos possíveis. Ou seja, eu vou pegar todos os números de casos favoráveis que eu quero que aconteça e vou dividir por todos os casos possíveis, todos aqueles casos que podem acontecer. Então eu tenho que descobrir quais são essas quantidades aí para eu calcular a probabilidade, tá certo? Então eu vou formar um número com 4 algarismos. Primeiro eu vou procurar aqui os casos possíveis, ou seja, eu tenho que ver todas as senhas que eu consigo formar com 4 algarismos, desde que, importante aqui, que os algarismos sejam distintos, ou seja, diferentes. Então eu tenho aqui 4 algarismos que eu vou usar. E aí, como ele não disse, quais algarismos eu vou usar, então eu posso usar todos, tanto do 0 ao 9. Então, o primeiro número da minha senha, a gente tem aí 10 possibilidades, do 0 ao 9. Para o meu segundo número, eu já posso usar todos? Não, não posso. Por quê? Eu tenho do 0 ao 9, mas eu já não posso mais usar o mesmo número que eu usei no primeiro, justamente porque eu tenho aqui algarismos distintos. Então, aqui no segundo número, eu tenho somente aí 9 possibilidades, que são todos, os 10 do 0 ao 9, menos o que eu já usei. Quando eu chegar na terceira casa, o pensamento é o mesmo, só que agora eu tenho 8 opções, porque eu não posso usar os 2 primeiros que eu já usei. Então eu tenho que usar somente os outros 8 que me sobraram. Quando eu chegar no terceiro, vão me sobrar 7. Todos os 10, menos esses 3, que eu não sei quais são, mas eu não posso reutilizar os 3 que eu já usei nos 3 primeiros números, tá bom? Então, os casos possíveis, basta eu multiplicar esses 3 valores, que eu, no momento, eu não vou fazer essa conta, tá? Vou deixar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Não vou fazer agora, tá? Se precisar, depois lá na frente a gente faz. Vamos agora para os casos favoráveis, tá? Que é importante também. Favoráveis. Eu tenho que levar em consideração o que ele quer, que essa senha seja um número maior do que 1000. Para esse número ser maior do que 1000, pensa comigo, esse primeiro número aqui, ele não pode ser, por exemplo, 0. Se eu botar o 0 no primeiro número, no primeiro algarismo, eu vou formar um número menor do que 1000, com certeza, tá certo? Então, nesse primeiro aqui, eu já não tenho 10 opções. Eu não tenho do 0 ao 9 para utilizar. Eu tenho somente 9 opções, porque eu não posso usar o 0. O 1, o 2, o 3 até o 9 eu posso, tá certo? Eu posso usar o 1, por exemplo, possibilidades em verde. Se eu colocar o 1 aqui em cima, eu posso usar sem problema. Por quê? Porque aqui eu tenho algarismos distintos, então eu não corro risco de ficar com 1, 0, 0. Eu não corro esse risco porque ele não quer números iguais, ele quer números distintos, então não tem como ser o 1000. Então qualquer número que eu bote aqui depois do 0, por exemplo, 2 e 3, vão ser números maiores do que 1000, como ele quer. Então aqui na primeira opção eu posso botar o 1 sem problema. Por isso, 9 opções. Agora, quando eu for para o segundo algarismo, o que vai acontecer? Não posso usar todos, tá certo? Eu posso usar do 0 ao 9. Agora o 0 ele voltou a ser utilizável, Eu posso usar o 0 aqui na segunda opção. Então eu tenho também 9 opções. Eu só vou retirar o número que eu usei ali no primeiro algarismo, tá certo? Então eu posso usar todos menos o que eu acabei de usar. O 0 voltou a poder ser usado. E agora as outras duas são 8 possibilidades. Só não posso usar os 2 que eu já usei. E por último, 7. Só não posso usar os 3 que eu já acabei de utilizar. Então, os favoráveis, basta eu multiplicar esses 4 números. Então, esses são os casos favoráveis que eu quero. Então, basta eu pegar aqui e botar 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, eu nem preciso fazer essa multiplicação, Como está tudo multiplicando, o que eu posso fazer? Eu posso cortar
Corta esse 7 com esse 7, esse 8 com esse 8, esse 9 com esse 9. Só me sobrou aí o 9 sobre 10, que não tem, né, assim, visivelmente, nas opções. Tá ali só fração e decimal, mas 9 sobre 10 é a mesma coisa que 0,9. Letra C, de Cláudio.